Olá pessoal, tudo bem? Para quem ouviu o guia da disciplina, eu sou a professora Francine, que me apresentei no começo do semestre e venho essa semana falar com vocês um pouquinho e apresentar mais um educador musical. Assim como o tutor André, o tutor Luiz Antônio e a tutora Libiane, essa semana sou eu que venho falar com vocês sobre o educador musical dessa semana, que é o Edgar Willems. O Willems, ele foi aluno de Dalcroze, então ele traz muito em sua proposta o trabalho da euritmia, o trabalho da vida corporal, da sensação, na sua proposta também. Mas uma coisa interessante que Willems traz é que ele diz que nada que nós processamos intelectualmente, dentro das nossas ideias, da nossa mente, não existe se não tiver sentida primeiro pelos nossos sentidos, se a gente não tiver vivenciado isso antes. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o quê? Que a forma que nós temos de ouvir é importantíssimo, a forma que nós temos de perceber o mundo à nossa volta é essencial para que a gente entenda a música como uma forma de expressão da vida humana. E o que o autor explica é, por exemplo, não se pode falar de ritmo sem que a gente pense no nosso corpo, na nossa vida fisiológica, da mesma forma que nós temos a batida do coração, nós vivemos o ritmo constantemente. Da mesma forma, não se pode falar da melodia se a gente não falar da afetividade. E também não é possível falar da harmonia, se a gente não tiver a vida mental, que ele caracteriza. Então, essas três questões: a vida fisiológica, muito ligada ao ritmo, a melodia ligada à afetividade e a vida mental ligada à harmonia. E o que o educador, então, ele entende? Ele entende que todas as crianças, todos nós, nascemos com potencialidades. Nós nascemos com todas essas opções e que cabe ao educador estimular essas crianças, estimular para que elas possam viver em sua plenitude isso. Muitas vezes a gente esquece disso, de viver a música, Assim como Dalcroze fala da questão da vivência da euritmia, assim como Kodály com o canto, ele estimula, o cantar, a expressividade. Willems também fala da questão do canto. O que ele diz sobre isso? Ele diz que nós cantamos e que nós temos possibilidade de cantar. Nós temos um material rico musical e que ele pode ser trabalhado. Vou falar então um pouquinho do método Willems. É um método que particularmente eu gosto muito. Eu tenho vários materiais que eu trouxe só para vocês darem uma olhadinha. São os livros que ele faz, certo? Eles são todos em francês, São pequenas canções de intervalos. Nós temos danças e marchas. Tem aqui a primeira leitura, a primeira literatura, algumas marchas para piano. Enfim, é uma série. Eu tenho 18 livros, mas são muito mais. Infelizmente eu não pude ter todos. Mas sobre o ritmo, a harmonia, a fala, para música para piano a 4 mãos, enfim. São uma série de materiais que ele aborda a música das mais diversas formas. Uma coisa importante que o educador fala é que, assim, tudo que for usar com a criança, todo o material sonoro, ele tem que ser rico musicalmente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós podemos usar diversos materiais que estão presentes no nosso cotidiano e que ele pode ser muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas para isso, ele tem que ser um material rico musicalmente. Ele tenha uma boa sonoridade, ele tenha a diversidade de sons. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um material muito utilizado para Willems, que nada mais é do que um conduíte de 1 metro, mas ele faz um barulho muito interessante, Se você girar ele traz uma sonoridade interessante. Eu resolvi transformar ele como se fosse um instrumento musical, em que a gente sopra de um lado e a gente pode trabalhar um som diferente para essa criança, para ela explorar esse som, Uma coisa interessante que o método traz também
é que você pode explorar os sons diferentes. Por exemplo, construir, para mostrar para vocês que a gente pode ter esses materiais, com garrafinhas plásticas. Eu peguei o fundo de 2 garrafinhas e juntei. E pus sons e fiz um jogo de memória, em que você trabalha com a criança para ela tentar encontrar sonoramente o seu par. Não são iguais. Ah, são iguais. Então a criança, da mesma forma do jogo de memória que nós temos visualmente, a gente pode fazer jogos de memória para essa criança. Outro material interessante são esses brinquedos de criança. Cada um tem um som diferente. Em que você pode trabalhar com a criança a percepção. Ela fecha os olhos, você coloca e ela tenta descobrir qual foi, né? Nesse caso, uma bolinha que ela foi tocada. Então, nós temos uma série de opções que a gente pode trabalhar a música. Uma forma de trabalhar o ritmo, que Willems faz muito, é a exploração do nosso próprio corpo. Nós batemos a mão assim. Se nós batermos com a mão fechada, é outro som. Se nós fizermos só com os dedos. Então, uma coisa importante que o educador fala é o quê? Você tem que fazer o som, mas mais do que fazer o som, você tem que entender e se conscientizar desse som. Então, isso também é uma coisa importante do método, que não é apenas você cantar, mas você conseguir ouvir a voz cantada. E para isso, o autor trabalha muito com a audição, né? E as alturas relativas. Por exemplo, eu trouxe aqui uma flauta de êmbolo. Talvez vários conheçam, talvez alguns não conheçam. Em que você trabalha um som ascendente ou um som descendente. Ele pode ser contínuo ou ele também pode ser em partes. E o autor trabalha muito com isso, com um nome, né, que ele dá, que é a fonomímica, que é o quê? Nós trabalharmos o nosso movimento, o gesto, junto com o som. Então, nós podemos fazer este som e pedir para a criança fazer o gesto e vocalmente esse som. Ou Então, se o som... E se fosse um som com intervalos? Então, são sons e são formas de leitura musical para aprender a altura. Ah, mas eu não tenho uma flauta de êmbolo, é tão difícil adquirir. Pois é, eu trouxe uma que eu construí para vocês verem, que foi com um pedaço de madeira, que era um cabo de vassoura, só que era um cabo de vassoura mais fininho, e um tubo de PVC, um cano de PVC, que você corta de tal tamanho que ele possa um encaixar no outro. Fura e corta. Nesse caso eu pintei de marrom com tinta guache mesmo, mas para mostrar como ele fica. É um material que pode se construir, né? A gente tem aí a possibilidade de construir uma flauta, se nós não pudermos adquirir uma flauta mesmo, né? Que não é tão fácil de encontrar no mercado. Mas são materiais que a gente pode desenvolver com a criança. Então, olha aqui. Essa é uma parte que ele mostra no método. Que você pode fazer um trabalho ascendente, descendente, e a criança entender ascendente com uma parada ou não, com várias formas de movimento, em que você aprende a altura relativa dos sons. Essa é uma forma também de se trabalhar o método Willems. Outra forma
de trabalhar o método é trabalhando exatamente com o canto. Você cantando com essa criança e ela também trabalhando o som, o ritmo das palavras. Então, vamos supor que eu falo parabéns pra você e a criança tem que repetir isso. Parabéns pra você. Então, você também trabalha a questão rítmica, a parte de corte. E uma coisa muito importante é assimilar o gesto com o movimento sonoro. Então, parabéns, parabéns. É uma outra questão muito importante a ser trabalhada. Existem muitas outras atividades que podem ser desenvolvidas junto com o método Willems, que aí eu convido vocês a lerem o material, a entrarem no site que existe do nosso representante, feita pela Carmen Metin Rocha, que tem desenvolvido no Brasil, né, o método Willems. E nos sites do YouTube também vocês podem encontrar muitos materiais, muitas informações de como trabalhar esse som. Tá ok? Então, boa leitura, bom aprendizado e, por favor, não esqueçam de postar, que essas atividades valem nota e valem também a presença da semana. Um abraço a todos, uma boa semana e ótimos estudos. Tchau, tchau!